Oi, gente, tudo bem? Que bom que vocês chegaram até aqui. Sou a Patrícia Cândido, sou uma médica diferente. Eu também sou terapeuta e também sou mentora. E hoje a gente vai falar sobre a depressão como de fato uma doença da alma. Bom, vamos começar falando que uma das grandes conquistas da medicina convencional nesses tempos foi olhar para a depressão e encarar de fato como uma doença. Nesse processo de encarar a depressão como uma doença, o que a gente vive temos medicamentos neuromoduladores que modulam o nosso sistema nervoso central e que com isso fazem com que a gente consiga, através dos remédios, melhorar sintomas de depressão grave. Sintomas que muitas vezes nos levam a situações muito difíceis e que são a principal dor desse momento na humanidade. Quantas pessoas têm vivido em desânimo constante, sempre cansadas, sempre desmotivadas, querendo ficar mais deitada do que em pé, né? Não se alimentando bem, desistiram da vida? Quantas pessoas têm vivido quadros de tristeza profunda que muitas vezes levam a atos como a finitude da vida, que é algo muito difícil e irreversível. Então, quando a gente fala de depressão, na minha percepção hoje, com caminhos diversos que eu venho estudando, desde a antroposofia, os florais de Bach, a medicina convencional, todos os outros caminhos que eu venho caminhando, é que a depressão ela precisa ser olhada como uma doença multifatorial, não só como uma modulação física, até porque também é uma doença social. Olha a situação seguinte, se você tem uma pessoa que se deprimiu por uma situação externa, por exemplo, uma falência financeira ou um luto, a perda de uma pessoa querida, se ela resolve aquela questão, ela não volta a se sentir bem. Então, a nossa dificuldade é, enquanto pessoas, lidarmos com situações que vivemos no externo. E a depressão vem muitas vezes dessa nossa dificuldade de lidarmos com os traumas, com as situações às quais nós somos expostos desde a nossa infância. Então, a depressão, ela resulta de situações externas que ficaram impressas na nossa alma. Quando a gente usa um medicamento, por exemplo, um inibidor da recaptação de serotonina, o que a gente faz? A gente aumenta a serotonina ali naquela região dos neurônios e faz com que a gente tenha o hormônio da alegria um pouquinho mais estável e nós diminuímos a tristeza. A questão é que com o tempo, se você não muda os padrões mentais que o adoeceram, aquele medicamento deixa de fazer efeito ou o efeito é limitado. Quantas pessoas tomam diversas classes de antidepressivos e continuam deprimidas? O fato é que essas pessoas não olharam para as dores verdadeiras das suas almas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, usando algumas referências da antroposofia e algumas referências dos florais e de outras linhas que vão surgindo aqui nesse bate-papo, nessa conversa, meio sem roteiro, mas com profundidade real, da gente falar desse tema tão importante. Um dos primeiros pontos, gente, é a gente ter a capacidade de entender que a depressão ela não significa falta de vontade. Isso é um grande avanço, é quando você olha e fala, não, existe uma doença aqui que diminui a capacidade daquela pessoa de cuidar da sua própria questão de saúde. Então a depressão ela é tão estranha que a pessoa precisa sim de um movimento, ela precisa sim de uma força de vontade, mas aquelas situações, aquele processo de adoecimento mental mina aquilo que ela mais precisa, que é justamente a força de vontade para seguir. E quando a gente olha de um lugar simplista, quando a gente limita esse olhar, a gente vai pensar que é porque a pessoa não quer. E na verdade não é que ela não queira. Ela está completamente contaminada pelas suas emoções negativas. Então o primeiro ponto para a gente ajudar essa pessoa, ou para essa pessoa se ajudar, é olhar para essas emoções negativas, aceitá-las e sim buscar ajuda para fazer essa limpeza. E aí, como que eu me limpo das emoções negativas? É com o medicamento? Eu diria que o medicamento convencional, dentro da medicina alopática, ele vai ajudar você a estabilizar o seu corpo. Você talvez vai sentir menos tristeza em relação àquela negatividade interna, mas a negatividade interna vai continuar ali. Se você não fizer um processo terapêutico que vai limpar essas questões emocionais, ou se você não fizer esse autotrabalho, que eles chamam de psicoeducação e eu chamo de autoconhecimento, esse trabalho de liberação dessa negatividade, você vai continuar tendo que lidar com essa negatividade, independente se você toma remédios ou não. Então a limpeza emocional, ela precisa ser constante. Igual a gente toma banho todos os dias, a gente faz uma limpeza emocional diária, identificando o que a gente sente e
liberando aquilo e transformando aquilo numa polaridade positiva. E é claro que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Uma pessoa que está em depressão, ela não consegue, ou melhor, muitas conseguem, porque eu já tenho muitos relatos, mas exige uma presença do eu, uma presença de espírito muito grande. E muitas vezes, para acessar justamente essa presença de espírito, ela precisa dessa limpeza emocional, que é onde aparecem os processos terapêuticos, os programas terapêuticos, os acompanhamentos que ajudam a pessoa a liberar e a limpar esse quadro emocional adoecido, certo? Dentro da antroposofia, eu conheci o conceito dos 4 corpos: corpo físico, corpo etéreo, o corpo emocional, que seria a nossa alma, e que seria o corpo astral, e o eu, que é o nosso espírito. Se a gente for pensar que temos 4 corpos, e se eu olho para os florais de Bach, eles me mostram 3 corpos, e várias outras linhas, uns falam 7 corpos, outros falam 6 corpos, outros falam 10 corpos, mas lembrando dessa possibilidade dos 4 corpos, eu gosto de olhar para cada um deles e entender que a depressão afeta todos, e todos eles afetam e trabalham na cura da depressão. Então, o corpo físico é onde a gente sente fortemente os sintomas, porque diminui as endorfinas, diminui a serotonina, a nossa dificuldade, né, vem a insônia, vem as dificuldades com a alimentação, vem o desânimo, vem os sintomas físicos. Então, precisamos trabalhar no corpo físico. Também precisamos trabalhar no corpo astral, que é o corpo das emoções, porque ali sim, na alma, né, no corpo astral, que é a alma, a gente tem a alma das sensações, a alma, várias almas, né, dentro desse conceito de percepção de alma. Depois a gente pode abrir um leque para falar só sobre isso, mas ali na alma, nas emoções, a alma se expressa através das emoções. E isso eu entendi pela antroposofia e entendi também pela filosofia dos florais de Bach. Então é ali na alma que a gente precisa ajustar aquelas emoções que estão ali. A gente precisa ajustar esse corpo astral. Mas a gente também pode falar de uma depressão tipo terra, que é uma depressão melancólica, que vem daquelas pessoas que têm muito elemento terra na sua constituição e que quando vem para essa experiência da vida, para essa experiência encarnatória, por exemplo, eu como Patrícia, se eu venho com uma forte melancolia, eu com certeza trouxe isso de outras experiências de vida. E eu venho com essas forças, né, de Saturno, com essas forças da Terra muito intensas, e eu vou ter que trabalhar em mim, faz parte do meu processo, da minha jornada nessa vida, trabalhar essas forças da Terra para que eu possa melhorar a minha melancolia. Não sei se está fazendo sentido para vocês. A gente também tem a depressão tipo água. E na depressão tipo água, ela vai trabalhar no corpo etéreo, que tem a ver com o fígado. O órgão principal é o fígado. E quando a gente tem esse tipo de depressão, geralmente é aquela desvitalização que vem depois de processos profundos da maternidade, por exemplo, de uma exaustão muito grande. Isso tem a ver com o nosso metabolismo. Então, essa depressão tipo água, ela está ligada ao nosso fígado. A gente também tem que pensar na depressão que está ligada à nossa força do espírito, que está ligada àquele momento em que a gente deixa de brilhar o nosso sol. E aí, a conexão é com o nosso coração. Por isso que o ouro, que é o metal que trata as questões do coração e as questões ligadas ao sol, ele é tão potente para tratar esse tipo de depressão. Então, quando a gente olha para essa jornada dentro da antroposofia, o leque se abre para nós conseguirmos fazer esses tratamentos nos 4 corpos, para que a gente consiga realmente que a depressão seja vista de uma integralidade que de fato ela é. Ela não é uma doença só física e muito menos só uma neuromodulação hormonal, uma neuromodulação neural, uma neuromodulação hormonal. Ela não é só isso. A depressão, ela tem todos esses fatores envolvidos, que são aquilo que a gente olha e fala, sim, é uma doença da alma. E eu vou repetir uma frase de uma paciente que eu tive lá no ano de 2018. Ela me disse assim: Patrícia, os remédios, eles mantêm a minha integridade física. Eles evitam, por exemplo, que eu pule de um prédio. Mas aquela dor da minha alma, aquela falta de propósito, aquela desconexão, eles nunca conseguiram resolver. Essa frase me marcou profundamente e abriu para mim espaços para buscar outras linhas de pensamentos que norteiam e que cuidam desse olhar da depressão como uma doença da alma. Então, se você sofre de depressão ou conhece alguém que sofre, manda esse vídeo para ela. Ele pode abrir algumas portas, pode fazer com que ela olhe para essas questões. Você pode falar assim para mim: Patrícia, mas eu não tenho acesso a nenhum desses tratamentos. O que eu posso fazer se eu tenho depressão? Você pode olhar para essas questões emocionais do seu dia a dia. Para a gente mudar esse quadro de tristeza, a gente precisa mudar aquilo que está adoecendo a gente todos os dias. Quais os pensamentos estão nos adoecendo todos os dias? Quais os sentimentos ficam reverberando? E a outra coisa, que é algo que eu falo muito, sempre falei, é buscar tomar a sua vida nas próprias mãos. Eu sempre olho para o paciente e falo: você precisa tomar a sua vida nas próprias mãos. E isso significa
ir fazendo as escolhas dentro daquilo que você consegue, que vão liberar mais essa tristeza. Porque geralmente os quadros externos causam a depressão, mas o que sustenta é o nosso interior. Então a gente precisa fazer a mudança de dentro, porque o de fora não vai mudar primeiro. Quem vai mudar primeiro é o de dentro. Então é isso que eu diria para você, que ou tem depressão ou conhece alguém que tem depressão. Encaminhe esse vídeo, porque isso pode ajudar essa pessoa. Tá bom? Então até mais, e que bom que você tá por aqui. Se você gostou, tem vários outros vídeos aqui falando de temas parecidos com esse. Até mais.